Gostaria de convidar todos vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 8. Abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja de Esmirna: isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que has de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém. Nossa mensagem de hoje é a terceira da nossa série de pregações sobre as cartas de Jesus Cristo às 7 igrejas do Apocalipse. E a igreja de Esmirna é, portanto, a segunda igreja a ser mencionada. Veja, no início do culto eu comentei com os irmãos, comentei com a igreja que hoje era o domingo de Pentecoste. Dentro do calendário cristão, 50 dias após a Páscoa, se celebra o derramamento do Espírito Santo. E esse derramamento do Espírito Santo, todos vocês devem saber, ou se não sabem, vão saber agora. O derramamento do Espírito Santo, ele acontece como um ato que funda a igreja e que capacita essa mesma igreja para dar testemunho desse Jesus Cristo que foi morto e reviveu. E a igreja, a partir daquele momento, até então os apóstolos se escondiam, estavam acovardados, mas a partir daquele momento eles saem do cenáculo, saem por Jerusalém, depois saem por Samaria e pela Judéia, e saem por todo o mundo a pregar o Evangelho com grande coragem, porque eles o fazem no poder do Espírito Santo. E assim a igreja de Cristo cresce e se expande, e ela se expande inclusive para a Ásia Menor, até chegar nessa cidade para a qual Cristo, alguns anos depois, algumas décadas depois, manda escrever essa carta à igreja de Esmirna, que está localizada então na Ásia Menor, na atual Turquia. E vejam, o Espírito Santo ele capacita as pessoas para que elas testemunhem de Jesus Cristo com coragem diante de situações adversas. E desde o início a igreja passou por todo tipo de dificuldade, contratempos e até mesmo perseguições. Nós vemos no livro de Atos que não havia uma perseguição tão sistematizada, mas ela acontecia. Primeiramente os judeus começaram a perseguir a igreja, e depois, quando o evangelho se expandiu pelo resto do mundo, algumas autoridades romanas não gostavam da confusão que aparentemente a pregação do evangelho causava, por causa dos judeus que não gostavam da pregação, e essa confusão incomodava as autoridades romanas e elas por vezes prendiam os cristãos. E os cristãos então viviam num contexto de ameaça de perseguição. E é exatamente esse contexto de ameaça de perseguição, e para uma igreja que também estava capacitada e cheia do Espírito Santo, que Jesus Cristo manda escrever essa carta. E a carta, portanto, à igreja de Esmirna é uma carta que, diferentemente da carta à igreja de Éfeso, que o pastor Gabriel pregou na semana passada, que foi lido aqui, diferentemente da igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna não tem nenhuma reprimenda de Jesus. Jesus não critica e não fala de nenhum pecado dessa igreja. Se vocês forem observar com cuidado, todas as 7 cartas, elas têm mais ou menos uma estrutura que é comum a elas. Geralmente ela começa assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Tiatira, etc. e tal. Então há primeiro uma ordem de escrever, e depois há uma apresentação, ou seja, aquela pessoa que está falando se apresenta, no caso Jesus Cristo. Isto é o que
ou o que foi morto e reviveu, o primeiro e o último, aquele que tem um candelabro, que está no meio dos candelabros e tem as 7 estrelas na sua mão, enfim, alguma das características que o capítulo 1 atribui a Jesus, naquela visão de Cristo glorificado, é usada no início de cada uma dessas cartas, para falar de algum aspecto importante da natureza de Jesus que diz respeito àquela situação que aquela igreja está vivendo. E depois disso, então, Jesus fala: conheço as tuas obras. E aí ele vai falar o que está acontecendo de bom, e depois ele fala: tem porém contra ti, ou seja, aquilo que está acontecendo de ruim. E aí ele chama o arrependimento, ele diz: arrepende-te. E aí depois de chamar o arrependimento, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Isso está em todas também. E aí uma frase final: ao que vencer, alguma coisa vai acontecer com o que vencer. Essa carta de hoje é uma carta pequenininha, foram apenas 4 versículos. Boa parte dessa estrutura está aqui, mas vejam bem, Jesus não começa dizendo: conheço as tuas obras, ele começa dizendo: conheço a tua tribulação. Vamos então a uma análise mais detalhada do nosso texto. Mas antes disso, é bom lembrar de mais uma coisa: Esmirna não era uma cidade importante, tão importante da Ásia Menor como Éfeso, por exemplo. Mas ela se orgulhava de ser uma cidade que era fiel a Roma. Muitas das pessoas que moravam lá eram cidadãos romanos. E ela também era um porto e tinha uma certa importância e tinha muitos edifícios públicos bonitos. E esses edifícios públicos tinham uma espécie de uma rua com vários desses edifícios e templos. E eles, olhando para eles de longe, dava a impressão de que eles formavam uma coroa. Então se falava da coroa de Esmirna, que era aquele conjunto de belos edifícios públicos. A cidade também, ela se orgulhava de ser uma sede do culto ao imperador. O culto ao imperador era praticado em vários lugares da Ásia Menor, e Esmirna era um dos principais, ainda que não o principal, mas era um dos principais centros de culto ao imperador. Além disso, ela tinha uma colônia judaica importante, e esses judeus eram ricos. Eram pessoas ricas, tinham poder, e desde o início houve, pelo menos é o que os registros históricos que nós temos, não são muitos, mas eles dão a entender que sempre houve conflito, confronto entre judeus e cristãos. Os judeus não gostavam dos cristãos. Os judeus faziam tudo para atrapalhar e destruir a igreja que havia naquele lugar. Mas esses judeus eram ricos, diferentemente dos cristãos. Esse é o contexto, então, dessa cidade. E Jesus, então, começa a carta se apresentando. Ali nós temos, escreve ao anjo da igreja de Esmirna: isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Essa descrição, primeiro e último, se vocês lembrarem da minha primeira mensagem da série, que eu preguei há 2 domingos atrás, Jesus é apresentado por João, no início de Apocalipse, como o primeiro e o último. E se vocês também relembrarem do que eu falei, o primeiro e o último é um título que no livro de Isaías é aplicado exclusivamente a Deus, a Yahvé. Somente Deus é o primeiro e o último. E aqui, ao escrever Jesus como o primeiro e o último, Apocalipse está equiparando Jesus a Deus, mas não apenas equiparando Jesus a Deus, mas está dizendo que Jesus é aquele que tem o controle da história, do mundo, do universo, de tudo. Tudo o que acontece, primeiro e último, tudo que acontece nesse tempo entre o primeiro e o último, está debaixo da mão dele, está debaixo do controle dele. Então ele está apresentando as suas credenciais. Aqui quem está falando não é qualquer um. Quem está falando, quem está escrevendo aqui, é o primeiro e o último. Então, por favor, ouçam isso com seriedade. Não se esqueçam. É o primeiro e o último que está falando. E não só o primeiro e o último, mas aquele que foi morto e reviveu. Obviamente, aqui é uma alusão clara à morte e ressurreição de Jesus. Mas isso nos fala também do sofrimento de Jesus. E nos fala também que esse sofrimento não foi a palavra de final de Deus sobre a vida dele. E na verdade nem sobre a vida humana. Porque ele reviveu. Ou seja, ele venceu a morte. Quem está falando, portanto, é alguém que tem controle da história, mas não apenas o controle do que acontece no mundo dos vivos. Ele tem controle sobre vida e morte.
Ele tem o controle sobre a morte, ele tem controle sobre o mundo dos mortos, ele tem o poder de fazer ressuscitar aqueles que estão mortos. Não é que apenas que ele ressuscitou, mas por ele ser o que esteve morto e viveu, ele também tem o poder de dar vida àqueles que morrem. E portanto, quem está falando não é qualquer pessoa, é alguém que tem autoridade para falar à igreja. E o que vai ser falado nos próximos versículos, não é qualquer um que pode falar. Eu não teria autoridade para falar à igreja de Esmirna o que Jesus fala aqui. Mas porque ele é o primeiro e o último, e aquele que esteve morto, mas reviveu, ele tem autoridade, ele pode falar, porque ele vivenciou aquilo que a igreja de Esmirna estava prestes a vivenciar. Mas o que a igreja de Esmirna estava prestes a vivenciar? É o que os próximos versículos nos falam. A partir do verso 9, nós temos então a mensagem propriamente dita à igreja, e essa mensagem ela é basicamente uma descrição das tragédias que sobreviriam a essa igreja. Tragédias, não há palavra mais precisa do que essa. Por quê? Porque vejam bem o versículo 9: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que se dizem ser judeus, mas não são. Então vejam só, Jesus diz que conhece a tribulação, a pobreza e a blasfêmia. 3 palavras. Agora me digam, isso parece ser algo bom? Tribulação, pobreza, blasfêmia. Isso parece ser um elogio? Por um lado, é um elogio, pelo que fica subentendido, porque a igreja está sendo fiel em meio a esse contexto. Mas por outro lado, Jesus está dizendo o que a realidade triste, ou seja, a realidade trágica que a igreja tem passado. Ela tem sofrido tribulação, ou seja, é uma igreja que não está em paz. E ele não está falando do futuro, ele está falando do presente. Eu conheço a tua tribulação. E aqui é um ponto importante. Em primeiro lugar, Jesus conhece a tribulação de Esmirna. O primeiro e o último, que estava morto e reviveu, ele sabe o que a sua igreja padece. Ele sabe o que cada um de nós padece. Ele conhece. Pode não parecer importante essa palavra, conheço, mas ela tem um significado muito profundo, porque Jesus não é um ser, uma divindade distante, que está lá desinteressado enquanto o mundo explode aqui embaixo. Muito pelo contrário, ele está com a sua igreja, ele é aquele que está entre os candelabros, relembrando. Então ele está com aquela igreja, e ele conhece a situação, ele conhece a tribulação que aquela igreja está passando. Ele não está desinteressado, ele está preocupado. E ele está dizendo, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu sei tudo que vocês estão passando, eu sei que não é fácil. Eu sei das orações de vocês, eu sei que vocês choram, que vocês clamam, que vocês sofrem. Eu sei que muitos de vocês já morreram por causa da fé. Eu sei, eu conheço, eu sei. Eu conheço a tua tribulação. Eu também já sofri isso, eu também sofri. E eu conheço, eu sei o que vocês estão passando. E ele diz, conheço a tua tribulação, mas o que é essa tribulação? Então o resto do versículo nos explica o que seria essa tribulação. Ele fala, a tua tribulação e a tua pobreza. Provavelmente quando ele fala da pobreza, ele está explicando o que é a tribulação dele. Ele está descrevendo com maior precisão a tribulação que eles passam. E uma dessas tribulações é a pobreza. Esmirna, e a história nos fala isso, Esmirna não era uma igreja grande. Nunca foi, na verdade. Não há registros de que ela tenha se tornado uma mega igreja ou uma igreja importante. Ela era uma igreja pobre. As pessoas que eram cristãos naquela cidade, que congregavam naquela igreja, também eram pobres. Agora, por que eram pobres? Muito provavelmente eles não eram só pobres porque já nasceram pobres e porque eram escravos ou escravos libertos, ou porque não tinham uma boa condição financeira desde sempre. Não, muito provavelmente eles eram pobres porque se converteram à fé cristã. Claro que havia também aqueles que já eram pobres e se converteram, mas muitos deles devem também ter se tornado pobres por causa da fé. A tribulação era essa, porque, pensem vocês, você está vivendo no mundo romano, século I, indo para o século II, o cristianismo não é uma religião aceita pelo império, não é uma religião legalizada, ele, na melhor das hipóteses, ele é tolerado com muita má vontade pelas autoridades,
E daqui a pouco chega alguém e denuncia, aquela pessoa lá não sacrifica o imperador. E aí as autoridades vão falar, ele não sacrifica? Então se ele era funcionário público, vamos demiti-lo agora imediatamente, porque ele está traindo a pátria. Se ele tem bens, então vamos confiscar esses bens. Vamos fazer ele perder todos os bens, vamos ver se ele vai continuar se recusando a sacrificar o imperador. Vamos colocar ele alguns dias na prisão, e aí não vai conseguir trabalhar, para ver se ele consegue, se ele mantém a fé dele. Então, a pobreza era uma consequência quase que inevitável da tribulação que a igreja de Esmirna passava. Por causa da fé, eles perdiam seus trabalhos, perdiam seu patrimônio, perdiam a sua posição social, perdiam o favor dos mais ricos e, portanto, empobreciam. E Jesus diz, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. E se Jesus conhece a pobreza, ou seja, eles permanecem pobres, é porque eles não negaram a fé cristã. Então vejam bem, não é bom, não é bonito, ninguém deseja ser pobre, mas a pobreza é uma característica boa da igreja, porque eles são pobres por causa da fé, ou porque, se mesmo que não fosse por causa da fé, mesmo sendo pobres, eles continuaram e permaneceram firmes na fé. E é por isso que Jesus então diz, conheço a tua pobreza, mas na verdade sois ricos. Algumas versões estão entre parênteses, né? Mas sois rico, mas és rico, né? Conheço a tua tribulação e tua pobreza. E na minha versão diz, apesar de seres rico. Aqui ele não diz rico espiritualmente, mas é evidente que ele está falando da riqueza espiritual. Ou seja, vocês são pobres, mas na verdade vocês são ricos. Na aparência vocês são pobres, perante o mundo vocês são pobres, vocês são insignificantes, vocês são desprezados, vocês não são nada, mas a verdade é que vocês são ricos. Ou seja, o mundo não vê, mas vocês alcançaram uma riqueza de comunhão com Cristo que eles não têm, mas vocês têm. Enquanto há muitas igrejas aí que são ricas financeiramente, mas são pobres espiritualmente, e nós vamos ver que vai haver uma igreja que tem exatamente essa descrição mais adiante na nossa série. Então, apesar da pobreza material, vocês adquiriram uma riqueza espiritual. E, portanto, Jesus ele não vê as aparências. Esmirna não era uma mega igreja. Esmirna não era uma igreja fashion, não era a igreja da moda, não era a igreja sempre lotada, não era a igreja que as personalidades famosas ou que as pessoas de dinheiro gostariam de congregar. Na verdade, era uma igreja desprezada. Mas em meio à pobreza e à perseguição, eles desenvolveram a sua fé de uma maneira que talvez se não houvesse aquela perseguição e a pobreza, eles não teriam desenvolvido, eles não teriam alcançado a riqueza que eles tinham alcançado. Portanto, quando Jesus fala da pobreza, ele elogia a riqueza espiritual. É por isso que muitas vezes a Bíblia nos alerta contra os riscos da riqueza. Vejam, ter dinheiro não é pecado e não é ruim. E é bom quando nós prosperamos. Mas infelizmente a história nos mostra que muitas vezes a riqueza nos afasta de Deus, e não é por acaso que Jesus nos fala no Evangelho quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Isso não é por acaso e não é preconceito de pobre contra rico, é uma verdade. É difícil, não é porque o rico seja mais mal do que o pobre. Na verdade, o pobre é tão mau e perverso quanto o rico, e muitas vezes o pobre é mais mesquinho, mais egoísta e mais orgulhoso que o rico, muitas vezes. Não é por causa do coração, mas é porque muitas vezes a riqueza é uma forma que Satanás usa para nos afastar de Deus. E no caso da igreja de Esmirna, eles não estavam passando pela tentação, porque eles, por causa da perseguição, empobreceram. Mas eles permaneceram fiéis. Agora vejam como isso é chocante para muitas pessoas contemporâneas. Já pensou pregar isso, entrar aí em certas igrejas e dizer assim, vocês são pobres, eu conheço a pobreza de vocês, mas vocês são ricos espiritualmente, alegrem-se, vocês são abençoados de Deus. Muitas pessoas ficariam chocadas e dizem, não, Deus não quer que ninguém seja pobre, não, meu Deus não permitiria uma coisa dessas comigo, meu Deus não permite que os seus filhos passem por necessidades, sofram, tenham dificuldades. Mas a pessoa que pensa assim, ela está simplesmente negando praticamente a totalidade do Novo Testamento. Porque, conforme eu vou ler aqui algumas referências, Paulo, Pedro, João,
o próprio Jesus, todos eles são unânimes. Tribulações, problemas, dificuldades e até pobreza podem sobrevir, na verdade vão sobrevir aos cristãos, ao cristão que é fiel e verdadeiro, porque faz parte da vida cristã passar por contratempos. Satanás se insurge contra aqueles que são eleitos de Deus, mas aquele que é cristão vai ver que esses contratempos não são suficientes para destruir a sua fé. Mas aquele que não é cristão, o contratempo destrói a sua fé. A pobreza, a perseguição, a dificuldade, a humilhação afasta aqueles que não são povo de Deus da igreja de Deus. Mas vejam bem, a pobreza, a riqueza, e Jesus fala também da blasfêmia dos que se dizem ser judeus, mas não são, e pelo contrário são sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás, expressão forte. Algumas pessoas se dizem judeus. O que seria isso? Na verdade, se descobriu que, como eu falei, Esmirna era uma cidade que tinha judeus que eram muito ricos, e esses judeus não gostavam dos cristãos. E no mundo antigo havia uma situação que era a seguinte: quando Roma conquistou a província de Judá, toda a região da Palestina, eles permitiram aos judeus manterem a sua religião e adorar apenas o Deus do Antigo Testamento, adorar apenas Yahvé. Portanto, os judeus estavam desobrigados de prestar culto ao imperador. Eles não eram obrigados a sacrificar a César. Essa era uma decisão diplomática de Roma, porque eles sabiam que se obrigassem os judeus a sacrificar o imperador, haveria uma revolta. Os judeus não pagariam tributo e haveria um derramamento de sangue. Então os romanos entenderam: não, vamos tolerar os judeus por causa da religião deles, nós reconhecemos a religião deles e permitimos que eles não sacrifiquem ao imperador. Mas o que aconteceu? Surge o cristianismo, e o cristianismo no início era considerado uma seita judaica. Só que logo os judeus, vendo que os não-judeus se convertiam, os pagãos se convertiam, os judeus, e os cristãos diziam que não era necessário se circuncidar nem guardar a lei, os judeus se encheram de inveja, de raiva e de ódio. Na verdade, isso desde o início. A gente vê Paulo, assistam um filme de Paulo, vocês vão recapitular, isso é muito bom, mas está no livro de Atos. Desde o início os judeus perseguiam a igreja porque eles odiavam a igreja. Isso não é uma característica de todo o povo judeu, mas havia as autoridades judaicas e muitos do povo eram movidos por essa autoridade a perseguir a igreja. E os judeus, tão logo viram a oportunidade, eles não perderam. Eles iam e diziam para as autoridades romanas: esses cristãos não são judeus. Eu quero avisar você, governador romano, que cristianismo não é uma seita judaica, portanto eles não estão desobrigados de prestar culto ao imperador, então exijam deles o culto ao imperador. É isso que os judeus de Esmirna faziam. Eles promoviam eles difamavam, caluniavam e denunciavam os cristãos da cidade perante as autoridades romanas por inveja, por raiva, por ódio à igreja cristã. Assim como Paulo perseguiu a igreja no início, os judeus de Esmirna faziam a mesma coisa. E eles eram pessoas ricas, poderosas, com alta influência social. Então esse conflito com os judeus, porque eles são sinagoga de Satanás, porque eles acham que são o povo de Deus. Não, nós somos o povo de Deus, nós temos a Torá, nós temos a lei. Mas são sinagoga de Satanás, porque eles estão perseguindo o verdadeiro povo de Deus, que é a igreja. Veja, não se trata de antissemitismo, nem do livro de Apocalipse, muito menos de mim. Não tenho nada contra Israel, nem contra o judaísmo. Mas no judaísmo da época, não em todo o judaísmo, mas em parte do judaísmo, especialmente em Esmirna, por isso que Jesus escreve isso para Esmirna, porque era uma situação de Esmirna e talvez de outras cidades localizadas no Império. Havia um conflito muito forte entre judeus e cristãos, e os judeus denunciavam os cristãos às autoridades romanas. E por causa disso, os cristãos eram martirizados. Pensem quão abominável é isso. Um povo que adora o mesmo Deus que nós vai lá e por raiva e por odiar Jesus Cristo denuncia e diz: aqueles ali têm que sacrificar, pede para eles sacrificarem o imperador porque eles não são judeus. Isso acontecia, por isso que João não poupa palavras para definir esses judeus como sinagoga de Satanás, porque eles estão servindo o diabo. Qual é a característica do diabo? Acusador, caluniador, difamador. E os judeus faziam exatamente o que o pai deles fazia, que era Satanás, como Jesus falava no Evangelho de João, para as autoridades.
Eles estavam denunciando a igreja. Por isso a blasfêmia, porque eles se diziam povo de Deus e na verdade eles estavam perseguindo o povo de Deus, que era a igreja naquela cidade. E portanto, essa igreja sofria com... Esse era o presente da igreja: blasfêmia, perseguição, pobreza. Mas Jesus, ele, não obstante tudo isso, Jesus diz que ele conhece. Eu conheço tudo isso que vocês estão passando, eu sei que vocês estão passando, eu sei que é difícil a situação. Mas ouçam bem o que eu vou dizer para vocês agora. E aí vem o verso 10. Parece que a coisa está meio complicada, né? Mas aí vem o verso 10. Não temas o que has de sofrer. Como assim? Já não está ruim e ainda a coisa vai piorar. E é exatamente isso que Jesus escreve aqui. Não temas o que has de sofrer. E aqui novamente a palavra não temas. De novo, assim como falei lá no capítulo 1, João, quando viu o Cristo glorificado, ele se assustou, se curvou e o Cristo glorificado toca nele e diz: não temas. Aqui de novo, esse Jesus que tem o controle da história, que estava morto e ressuscitou, ele diz: não temas. E portanto, ele de novo evoca aquilo que Isaías, no capítulo 44, fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E agora quem faz tudo isso é Jesus Cristo. E ele diz, portanto, não temas, não tenha medo. Mas vejam bem, às vezes as pessoas pegam esse não temas e pegam o não temas aqui de Isaías e dizem: não temas, nada vai passar contigo porque Deus vai te livrar e não vai deixar que tu passe por nada, nenhuma situação difícil. Não, o não temas de Isaías 44 e o não temas aqui de Apocalipse é: não temas o que vai sofrer, ou seja, você vai sofrer, mas não temas porque eu estou com você, eu sou o primeiro e o último e eu estou com você em meio à tribulação. Esse é o não temas que Jesus fala para nós também. Não temas, eu estou com vocês. Não temas o que vai acontecer, porque eu estou com vocês. É difícil, está no vale da sombra da morte, mas eu estou com vocês. E vejam, não temas o que hás de sofrer. A igreja está prestes a sofrer. Está apontando para o futuro. O futuro breve, imediato ou mais distante prevê sofrimento. E vejam, o Bonhoeffer, um teólogo alemão que também foi martirizado por causa da fé pelos nazistas, mártir do século XX, né? Ele nos escreve que sofrer por amor a Cristo é a maior das tentações. Por quê? Porque sofrer, todos nós sofremos, e nós já somos tentados com isso muitas vezes, a ficarmos bravos com Deus e dizer: Deus, por que tu não me dá o meu trabalho? Por que tu não me dá uma situação financeira melhor? Por que tu não me restaura a minha saúde? Por que a minha vida não é mais fácil? Por que está tudo tão difícil? Isso todos, ateus e não ateus, cristãos e não cristãos, são tentados a murmurar dessa situação. Mas o sofrimento por causa de Cristo não, é só o cristão. E aí a questão, o perigo disso tudo é a seguinte: tu pode acabar facilmente com esse sofrimento, basta negar a fé. Se a doença nós não temos um controle, a pobreza nós não temos um controle, no sofrimento por causa de Cristo nós temos. E Satanás, portanto, tira a nossa liberdade que nós tínhamos de servir a Deus em paz. Ele nos tira essa liberdade e nos joga contra Deus. É a tentação, portanto, de apostasia, é a maior das tentações. Quando sofremos por causa de Cristo, nós podemos acabar com o sofrimento muito facilmente. E essa é a maior das tentações, porque se nós quisermos fugir disso, nós muito provavelmente vamos negar a fé e vamos apostatar da fé. E portanto, a igreja de Esmirna estava prestes a passar pela sua maior prova. Ela iria sofrer por amor a Cristo. E isso é muito bíblico. Vejam, 1 Pedro nos fala: os que sofrem segundo a vontade de Deus. Jesus é o soberano da história, mas ele está dizendo que a igreja de Esmirna vai sofrer. Eu imagino que alguém poderia perguntar: mas tu não é o soberano da história, por que nós temos que passar por isso? Bom, Pedro também nos falava: há alguns que sofrem pela vontade de Deus. Os cristãos sofrem pela vontade de Deus.
Não é fruto do acaso e nem meramente obra de Satanás, porque Jesus tem controle sobre Satanás também a nossa fé. Deus nos prova, Deus não perde o controle da história como Satanás nos tenta. Mas há aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, e o próprio Paulo dizia que queria ter comunhão com Cristo pelos seus sofrimentos. De alguma maneira, o sofrimento, a identificação do cristão com o Cristo que sofre é uma identificação mística que dá uma comunhão com Cristo que nada pode produzir. Nada. E depois, em Filipenses 3,10, o próprio Paulo expressa o desejo dele de sofrer. Ele diz: para conhecer a Cristo, o poder da ressurreição, a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Romanos 8,17 também fala: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, não existe possibilidade de descartar a adversidade na vida do cristão, especialmente a adversidade por causa da fé. Em algum momento nós vamos ter que pagar o preço. Hoje, talvez não com a nossa vida, mas talvez com posições no trabalho, talvez com falta de promoção, talvez com perda de amizades, talvez com renúncia a certos prazeres, mas de alguma maneira nós vamos pagar um preço. E esse sofrimento nos identifica. Eu não sou justificado pelo sofrimento, eu não me salvo por sofrer, eu sou salvo pelo que Cristo fez por mim, pelo que Cristo sofreu e não pelo que eu vou sofrer. Mas o fato é que todo aquele que se une a Cristo acaba também tendo comunhão com os seus sofrimentos. E nós, como cristãos, portanto, em algum momento sofreremos. E aqui Jesus está alertando a igreja de Esmirna: não temas. Ele tem autoridade para dizer isso. E ele diz: não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. Vejam, é o diabo que vai fazer, mas Jesus é o soberano da história, então ele não perde o controle do que o diabo vai fazer. As pessoas vão ser lançadas na prisão para serem provadas, ou seja, a sua fé vai ser testada numa condição extrema. Nós vamos dizer assim: puxa, a prisão até não chega a ser tão ruim. Não, ela é catastrófica no mundo romano, porque a prisão, não existia no mundo romano prisão para cumprimento de pena como é hoje. A prisão no mundo romano era uma espera até um julgamento que poderia resultar em absolvição ou em execução. Se desse sorte, talvez só umas chibatadas nas costas ali. Mas de uma forma geral, se prendia a pessoa por 1 ou 2 dias, se ela tivesse dado uma desordem, ou até o momento em que ela fosse julgada. Ela seria julgada. Então, quando João fala aqui que o diabo vai colocar alguns de vós na prisão, ele está falando provavelmente de uma grande perseguição que vai acontecer, que vai colocar muitos cristãos diante da morte. Eles estarão na prisão, aguardando o seu julgamento e a sua execução. Prisão é sinônimo de execução. E ele continua: para que sejais provados. E como eu falei, a nossa fé é provada em dificuldade, em sofrimento. E o Tiago nos fala: feliz é o homem que suporta a provação. Vejam a mesma palavra, provação, com perseverança. O mesmo chamado, perseverança em meio à provação. Porque depois de ser aprovado, ele receberá a coroa da vida. Outra palavra que também Apocalipse usa, que o Senhor prometeu para aqueles que o amam, o amor demonstrado pela vitória sobre a provação. Então, o que Jesus fala aqui não é nada normal, não é nada excepcional para a vida do cristão. E ele fala que vocês passarão por uma tribulação de 10 dias. Provavelmente isso aqui não é literal, também não é 10 imperadores, como alguns dizem. Não, 10 é também um número que fala de completude. Os 10 dias é provavelmente um tempo em que eles passarão, um tempo breve, uma perseguição breve, os 10 dias. Então eles vão passar por uma perseguição breve, mas muito forte e muito intensa, né? Então, Jesus avisa: não temas o que há de sofrer. O diabo vai lançar alguns de vós na prisão. Vocês vão ter uma tribulação breve, mas muito forte. Mas diante disso tudo, eu conclamo vocês: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E ser fiel até a morte não significa seja fiel até tu chegar à tua velhice, né? Mantenha a fidelidade ao longo da vida e eu vou te dar a coroa da vida. Não, ser fiel até a morte é seja fiel mesmo diante da morte. Seja fiel mesmo diante da execução. Se você for fiel mesmo na situação extrema, ao ponto de dar a vida, você vai receber a coroa da vida.
Esmirna tem a coroa de Esmirna, que é um motivo de orgulho. Os atletas recebem uma coroa de louros quando vencem uma competição. E se você for fiel até a morte, você vai receber, na verdade, a coroa da vida, porque eu venci a morte e, portanto, eu posso dar a vida àquele que morre. Jesus extrai da morte a vida. Portanto, a morte não deve ser temida pela igreja, porque ela agora sabe que Jesus, que tem o poder sobre vida e morte, pode nos dar também a vida eterna. Por isso ele pode falar, por isso ele tem autoridade, por isso ele clama para a sua igreja: sejam fiéis, não temam, porque eles podem matar vocês no corpo, mas eu posso dar a vida eterna. Eles parecem ter o controle da história, mas na verdade eu controlo, e se vocês passarem por essa prova, vocês vão receber a coroa da vida. Portanto, não temam. Eu conheço o problema, eu sei do sofrimento de vocês, mas eu estou com vocês em meio ao sofrimento, em meio à dificuldade, em meio à prova. E ao que vencer, quem tem ouvidos ouça. O que vencer, de modo algum sofrerá a segunda morte. Ou seja, aquele que vencer será ressuscitado para a vida eterna. Ele não terá a segunda morte, nos fala da condenação eterna, do inferno. O vencedor não sofrerá essa morte. Vejam, o mundo, por causa do prazer, ele prefere não sofrer agora e ter o prazer que não agrada a Deus, ou negar a fé, para ter o prazer agora. Só que ele vai sofrer o julgamento e o sofrimento eterno. O cristão faz o contrário, ele abre mão do prazer agora, ele suporta a perseguição, para que ele possa ter a alegria e o prazer eterno na presença de Deus, a coroa da vida, que é dada para aqueles que perseveram com fidelidade, mesmo diante da morte. Talvez vocês se perguntem: e o que houve no final com a igreja de Esmirna? A cidade de Esmirna, ela continua a existir até hoje, mas pouco depois não, 60 anos depois do livro de Apocalipse ter sido escrito, nós temos relatos históricos de uma grande perseguição que se levantou na Ásia Menor e que alcançou a igreja de Esmirna. E aqui nós temos uma história muito famosa de um grande pai da igreja, Policarpo, chamado de Policarpo de Esmirna, bispo da cidade de Esmirna. A história nos diz que ele morreu no ano 155 com 86 anos e que ele foi discípulo do próprio apóstolo João. Portanto, se ele morreu no ano 155 com 86 anos, quando esta carta estava sendo escrita, ele tinha já 26 anos. Portanto, ele era mais velho que muitos dos nossos jovens aqui. Não se sabe se ele já era bispo na igreja, mas muito provavelmente ele já era cristão, porque pouco mais de 10 anos ele recebe uma carta de um pai da igreja chamado Inácio. Inácio escreve uma carta elogiando ele, escreve para ele como bispo. Então, se 10 anos ele já era bispo, muito provavelmente quando o Apocalipse foi escrito ele já era cristão e já vivia em Esmirna e já estava vivendo nessa dificuldade, nessa pobreza e nesse atrito com os judeus. Porque em 10 anos, Paulo recomendava que nenhum novo convertido fosse consagrado ao ministério para que não se soberbesse. Então 10 anos é um tempo muito curto até chegar ao bispado. Provavelmente ele já era cristão, provavelmente ele leu essa carta aqui em primeira mão. Ele sabia que estava sendo previsto um sofrimento intenso. E provavelmente a igreja viveu o sofrimento intenso, mas já no ano 110 ele já era bispo daquela cidade, e ele foi bispo até o ano 155, quando ele morreu. Por várias décadas, portanto, ele foi pastor ali, pastoreou aquela igreja pequena, humilde, mas com muita fidelidade. Ele escreve uma carta aos filipenses, em determinado momento da vida, e ele fala aos filipenses o seguinte: imitemos, portanto, a perseverança dele, no caso de Jesus Cristo. Se sofremos por causa do seu nome, o glorificaremos. E de fato, esse é o modelo que nos apresentou em si mesmo e nós cremos nisso. Ele escreve aos filipenses para que a igreja suporte a perseguição que está prestes a sofrer. Ele como pastor. E bom, até que chega o momento dele no ano 155. Os judeus da cidade, sinagoga de Satanás, se levantam contra a igreja e aparentemente são judeus. Não se sabe se somente os judeus ou se os judeus e pagãos juntos. Mas a política do império naquela época era: o cristianismo é ilegal, mas não percam tempos e recursos perseguindo os cristãos.
Mas assim, se alguém denunciar o cristão, vocês verifiquem essa situação e digam para ele sacrificar o imperador. Se ele sacrificar o imperador, ok, pode continuar sendo cristão. Mas se ele não sacrificar, torturem, prendam e, se for caso, matem. Né? Mas não persigam, só se vier alguma queixa. E bom, alguém fez uma queixa contra os cristãos de Esmirna e vários deles foram presos e foram levados para a arena, para o estádio, e eles eram jogados às feras. Um deles, chamado Germânico, mostrou muita coragem e disse: pode mandar essas feras aqui porque eu não vou negar Jesus Cristo. E ele morreu, foi morto. Ele inclusive provocava os animais para que atacassem ele com mais rapidez, para mostrar grande coragem. E todo o público que estava no estádio ficou indignado com isso e disseram: abaixo os ateus, porque eles diziam que os cristãos eram ateus porque não adoravam os deuses da cidade. Abaixo os ateus, nós queremos agora o líder deles, tragam Policarpo. E Policarpo, quando começou a perseguição, ele saiu da cidade por ordem, por recomendação da própria igreja, ele fugiu para o interior. E aí, então, mas o povo queria encontrar ele porque sabia que ele era o líder. Então foram atrás deles, descobriram que ele estava num lugar, chegaram lá, ele já não estava mais, mas aí torturaram o escravo dele e obrigaram o escravo dele a dizer onde ele estava. E aí o escravo falou, e quando ele soube disso, ele desistiu de fugir porque ele não queria mais que ninguém sofresse por causa dele. Ele se entrega, ele pede um tempo para orar, ele ora por 2 horas, e depois disso ele vai com as autoridades e vai para a arena. E lá, o líder pede para que ele negue a fé. Ele diz: fale aí, abaixo os ateus. E aí ele ironicamente diz: abaixo os ateus, porque ele considerava ateus os outros. Mas o povo disse: agora façam eles sacrificar ao imperador. E ele disse: não vou. Ele disse: tem misericórdia. E o governador fala para ele, para o cônsul, né? Tem misericórdia da tua idade, sacrifica, nós não queremos te matar. Ele: durante 86 anos eu servi a Jesus Cristo e ele não fez nenhum mal. Como que eu poderia negar ele agora, nesse momento? E aí o governador diz: explica então para o povo isso. E aí ele diz: não, eu não vou explicar para o povo porque eles são uma turba de fanáticos, militantes, loucos, e para esse tipo de gente eles não são dignos de ouvir. E de fato, quando as pessoas são militantes, eles têm raiva, eles não querem ouvir, eles fecham os ouvidos. Ele disse: eu não vou explicar para eles, mas para ti eu explico. Ele: não. E aí o povo começava a gritar: mata, joga ele nas feras. Só que naquela hora já não podia lançar ele nas feras, já tinha passado o horário das feras. E aí o povo disse: larguem ele então na fogueira, vamos queimar ele. E aí os judeus saem correndo para coletar gravetos para queimar ele. E aí juntam uma fogueira, fazem uma fogueira, ele se entrega voluntariamente, vai para a fogueira, botam fogo. Só que o fogo, miraculosamente, diz o relato, não queimava ele. O fogo queimava, mas ele não pegava fogo. E vendo isso então, e o povo indignado com isso, o governador manda então que fosse lá o carrasco e desse uma punhalada nele, deu uma punhalada nele, o Jaime jorrou, apagou o fogo e ele morreu então. E no momento em que ele morreu, a perseguição cessou. Acabou a perseguição. 12 pessoas morreram nessa perseguição. Aparentemente, portanto, essa grande perseguição que houve nos dias de Policarpo era o cumprimento, talvez, disso que foi profetizado por Jesus, não se sabe. Mas o fato é que Policarpo e vários outros não tiveram a sua fidelidade até a morte, não temeram a morte, pagaram com as suas vidas por isso, e são talvez os primeiros mártires mais conhecidos da história da igreja cristã. E graças ao sacrifício que eles fazem pela própria igreja, a perseguição cessa depois disso. E a sinagoga de Satanás causa tudo isso. Mas vejam então, meus irmãos, aqui eu vou então para a aplicação. A igreja de Esmirna suportou fome pela pobreza, suportou tribulação, suportou calúnias, difamações, humilhações públicas por muito tempo, até o ponto de sofrer uma grande perseguição. Mas o testemunho que se tem é que eles foram fiéis até a morte. E com certeza, portanto, receberam a coroa da vida. Agora, vejam bem, Jesus nos chama a sermos igualmente perseverantes na fé, assim como a igreja de Esmirna foi perseverante, assim como Policarpo perseverou, assim como vários outros irmãos também perseveraram e pagaram com a sua própria vida ou com as suas propriedades por causa disso. Agora, humanamente falando, é impossível nós alcançarmos esse grau de fidelidade.
Poucos de nós conseguiríamos fazer isso. Nós só podemos perseverar com fidelidade em meio à dificuldade, em meio ao sofrimento, em meio aos problemas, por causa do Espírito Santo que está em nós e por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Portanto, sempre que nós pensamos em perseverança, nós temos que lembrar de Jesus Cristo, aquele que estava morto e reviveu, porque Ele perseverou, porque Ele sofreu e porque Ele sabe o que é sofrer, nós também podemos perseverar. Mas mais do que isso, nós não vamos ser salvos porque nós somos bons o suficiente de suportar o sofrimento. Nós somos salvos porque Cristo sofreu no nosso lugar. Eu não preciso ficar me automutilando ou tentando provar para Deus que eu sou bom e suporto a aprovação. Não se trata disso. Não se trata de ganhar a simpatia de Deus por meio do sofrimento. Mas se trata de se identificar com Ele, com alegria por aquilo que Ele fez por nós. Mas tudo isso só é possível porque Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo foi a testemunha fiel e foi fiel até a morte. Por isso nós também podemos, pela fé, sermos fiéis e fiéis até a morte. E se algum dia a perseguição se levantar contra nós, ou não mesmo uma perseguição tão forte como essa, mas o risco de humilhação, o risco de desemprego, o risco de ser rebaixado, de perder alguma coisa que nos agrada por causa da fé, que nós possamos perseverar como Cristo perseverou. Porque Ele perseverou, nós podemos perseverar. Mas há um outro ponto também. Esmirna era uma igreja pobre, mas Jesus vê a sua riqueza. Nós temos que ser espirituais a avaliarmos as pessoas e principalmente as igrejas. Uma igreja cristã, uma igreja espiritual, não pode ser medida pelo tamanho dela, pelo número de programas, pela infraestrutura, pela capacidade de estacionamento ou pelo dinheiro que os membros têm. Não é esse o critério para que nós avaliemos uma igreja, para dizer que é uma igreja abençoada, uma igreja que nós devemos congregar. Uma igreja que nós devemos olhar pela perspectiva da cruz para as igrejas e ver, essa igreja prega o evangelho da cruz? Essa igreja pega a palavra? Essa igreja vive o que prega? Esse é o critério que nós temos que usar para discernir o que é uma verdadeira igreja. E para discernir, portanto, em que lugar nós devemos congregar. Eu, graças a Deus, entendo que o Jardim Botânico tem feito isso, tem pregado a palavra de Deus com fidelidade, tem ministrado também a Santa Ceia, o batismo com fidelidade também conforme a Bíblia, e essas são as marcas da verdadeira igreja. E temos a comunhão também, que é um testemunho do amor que está entre nós. E portanto, que bom que é assim. Mas que Deus nos guarde de avaliarmos as coisas segundo o mundo, segundo as aparências e segundo a riqueza material. Não é isso que Jesus vê, não é isso que Jesus viu em Esmirna, e não é isso que nós devemos ver na nossa igreja e nas outras igrejas. Mas há mais. Terceiro ponto. Não se deixem ao moldar ou moldar pelo mundo, pelos valores do mundo, pela cultura, porque tudo isso exige a nossa fidelidade. Nós não sofremos a perseguição que Esmirna sofria. Não sofremos. Mas nós temos um risco constante de acomodação à cultura e ao mundo que nós vivemos. Nós corremos o risco de nos tornarmos iguais ao mundo para o qual nós temos que pregar o Evangelho. Quando isso acontecer, o Evangelho já não tem mais nada a dizer ao mundo. Porque se somos iguais, as pessoas vão mudar no quê? Não podemos nos sujeitar aos valores do mundo. Não podemos nos sujeitar aos conceitos do mundo. Os prazeres, a riqueza, os desejos, aquilo que o mundo valoriza, não pode ser aquilo que nós valorizamos. Não que... É verdade que muitas coisas que o mundo valoriza, nós podemos valorizar porque temos coisas em comum, mas isso não deve... Vejam, todos querem ter boa família, todos querem ter um bom carro, todos querem ter um bom trabalho, uma boa carreira, uma posição social. Essas coisas não são erradas por si, mas elas não são um propósito maior da nossa vida. E, portanto, nós não podemos deixar que essas coisas moldem a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Nós devemos desenvolver hábitos que nos transformem e renovem a nossa mente, para que a cultura do mundo não tome conta da nossa cultura como cristãos. Mas que, pelo contrário, como cristãos, possamos impactar a nossa cultura. E que, portanto, nós não venhamos a ceder
O risco não é sacrificar literalmente no altar ao imperador, mas talvez seja sacrificar no altar de Mamon ou no altar da imoralidade sexual para sermos aceitos pelo mundo. Mas que Deus nos livre dessas tentações também. 4. A tribulação é uma forma de separar o joio do trigo, separar os contratempos do nosso dia, a sermos fiéis em tudo. Ou já nos desanimamos? Vejam, o sofrimento não deve ser buscado. Algumas pessoas lá nessa época da perseguição foram e se entregaram voluntariamente para as autoridades e diziam: eu sou cristão, pode me matar. Aí quando o governador mandou eles para as feras, eles ficaram com um medinho e aí foram lá e sacrificaram para o imperador. Nós não temos que agir por impulso. Ninguém aqui tem que sair cantando de galo, mostrando como é bom, como eu sou corajoso, como eu tenho uma fé forte. Isso é ridículo e não é esse o nosso chamado. A própria igreja desde cedo percebeu que essas pessoas estavam erradas. E aqui, no relato da morte de Policarpo, se diz: nós não queremos que ninguém vá se entregar para as autoridades e dizer: eu sou cristão, pode me matar. Não é isso. O martírio, o sofrimento, quando ele nos vem pela vontade de Deus, ele não vem pela nossa vontade. Ninguém aqui deve buscar o sofrimento, até porque o sofrimento não é bom. O sofrimento não é bom em si mesmo. Ele só é bom quando Deus usa para algum propósito. E ele usa para algum propósito e depois ele faz cessar isso. Mas nós não podemos buscar isso. Não podemos ser tão levianos ao ponto de ir atrás e acharmos que somos superiores ou melhores do que os outros porque nós sofremos. Mas por fim, e aqui eu encerro nosso ponto, nossa aplicação mais importante. A nossa tribulação, os nossos sofrimentos, sejam eles por Cristo ou não, sejam eles intensos ou não, sejam eles com ameaça de morte ou não importa, eles estão formando a imagem de Jesus Cristo em nós. Vejam, nós temos que conseguir olhar além das aparências e ver o que o sofrimento que está sobre a nossa vida está fazendo em nós. E mesmo que nós não consigamos perceber, e muitas vezes nós não vamos ver isso, pela fé nós temos que confiar de que Deus está formando a imagem do seu Filho em nós, em meio a cada dificuldade, a cada tribulação e a cada sofrimento. E não há nada mais glorioso para um cristão do que ser transformado à semelhança de Jesus Cristo. E não há nada mais importante que nós podemos almejar do que ser semelhante a Jesus Cristo. Aleluia. Você consegue olhar além das circunstâncias e perceber o quão glorioso é ser semelhante a Jesus Cristo? O quão glorioso é se assemelhar a Ele em santidade? O quão glorioso vai ser semelhante a Ele em glória? Vocês conseguem imaginar algo mais glorioso e grandioso? Vocês conseguem imaginar algo que traga mais alegria? Se vocês não conseguem, comecem a tentar imaginar, porque todo cristão tem que conseguir imaginar e tem que conseguir se alegrar no fato de que ele está se tornando semelhante a Jesus Cristo. Toda a Bíblia, do início ao fim, nos chama a nos alegrarmos em Deus e nos chama a nos alegrarmos em sermos semelhantes a Cristo. É por isso que o cristão consegue se alegrar em meio ao sofrimento. Não é porque o sofrimento é bom, não é porque o cristão é um sadomasoquista, um louco ou um fanático, não é nada disso. É porque ele consegue perceber que ele tem algo maior do que o que o mundo pode oferecer. É só por isso. Não é estoicismo, não é uma filosofia de eu vou aceitar o que vier, não é nada disso. É a certeza de que há uma glória maior, e uma glória maior que Deus está fazendo agora no presente em nós. E que, portanto, quanto mais nos sofremos, mais identificados estamos com aquele Cristo que sofreu por nós. E que é do cristão que sofre, ele está se tornando cada vez mais, ele nunca vai ser digno, mas ele está se tornando cada vez mais semelhante a Jesus Cristo que sofreu por nós. Então entenda, o sofrimento pode não ser bom, mas temos que conseguir olhar além dele e nos alegrarmos com aquilo que nós estamos nos tornando. Policarpo vai expressar essa alegria, e o próprio Pedro, na sua carta, ele nos fala da alegria que nós temos por nos alegramos em Cristo, a quem nós nunca vimos. Policarpo também, quando ele escreve uma carta aos Filipenses antes do seu martírio, ele diz a mesma coisa, provavelmente parafraseando Pedro. Ele diz: sem tê-lo visto, Jesus Cristo,
vós acreditais nele com alegria indizível e gloriosa que muitos querem conseguir. E aqui está o ponto. Nós temos uma alegria que o mundo vê e não entende, e ele provavelmente às vezes nos acha como fanáticos, mas ele pensa: puxa, a alegria que ele tem, o sentido que ele dá para a vida dele, eu gostaria de ter isso. Eu não tenho e não vou buscar essa coisa, mas eu gostaria de ter a alegria. Vejam, a alegria que nós temos em Cristo deve ser um testemunho da veracidade daquele que nós servimos e adoramos. Que todos nós possamos, portanto, ter esse privilégio de sermos transformados cada vez mais a Cristo e conseguirmos olhar além do sofrimento, conseguir entender que isso é maior que os nossos desejos mais egoístas e mesquinhos que muitas vezes temos. Isso é maior do que qualquer coisa. É uma pena que às vezes, eu falando aqui, às vezes a gente tenta, a gente fica às vezes com a impressão que a gente não consegue fazer com que alguns da igreja percebam isso. Mas é claro, é o Espírito Santo que faz isso. Mas a minha oração é para que o Espírito Santo faça isso e que vocês possam diariamente perceberem que para além da tribulação, aquele que permanece fiel, cada vez mais se torna semelhante a Cristo, e essa é a glória maior na vida do cristão. Que Deus nos ajude, portanto, a termos essa alegria indizível, que nos permita viver com uma perseverança fiel, em meio a qualquer sofrimento, provação, tentação ou ridicularização, e que mesmo em meio a tudo isso, consigamos ter alegria no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive, que morreu, que estava morto, mas que agora vive para todo sempre. A igreja de Esmirna suportou sofrimentos e perseguições com fidelidade. E nós? Poderemos também dar bom testemunho diante das dificuldades? Minha oração é que sim. Que a alegria diante do Evangelho de Cristo seja tão grande que mesmo nas dificuldades possamos dar esse grande testemunho que a igreja de Esmirna deu. E que Deus nos ajude nisso. Amém? Vamos nos colocar em pé. Pai amado, Tu és santo, grandioso, justo, soberano dos reis da terra. Tens o controle sobre toda a história. Controla e ama a Tua igreja. E nós somos gratos por tudo isso. Nos alegramos em tudo isso. Nessa noite, Senhor, nós queremos Te agradecer pelo chamado que Tu fizeste a nós para que nós pudéssemos Te servir. E o chamado a sermos fiéis e a não tememos aquilo que iremos sofrer. Senhor, que possamos alcançar aquela coroa de vida, que possamos permanecer fiéis até a morte, se necessário, com alegria indizível, que o mundo veja essa alegria e se encante com isso, e entenda que apenas Jesus Cristo pode trazer essa verdadeira alegria, e que nós possamos ter essa verdadeira alegria em meio a sofrimento, em meio a dificuldade, em meio a perseguição, como a igreja de Esmirna teve no seu devido tempo, no tempo em que viveu, no tempo em que sofreu. Desenvolve em nós, Senhor, um amor que por sua vez nos leve à fidelidade, a confiança em Ti em meio ao sofrimento, em meio à dificuldade. Que nenhum de nós, Senhor, venha ceder aos apelos do mundo, aos apelos daqueles que não te amam e que querem nos fazer apostatar da fé. Que não nos acomodemos a este mundo, à cultura deste mundo, que não queiramos viver como o mundo, mas que nosso desejo seja mais do que nada, Senhor, Te agradar. E tudo aquilo que ameaçar a nossa fidelidade a Ti, seja rejeitado por nós, seja rechaçado por nós. E que nós tenhamos o discernimento para reconhecer isso, quando essas ameaças chegarem, Senhor. Dá-nos, Senhor, essa fidelidade. Faz-nos crescer em santidade diante de Ti, em alegria diante de Ti. E eu oro aqui agora também, Senhor, por todas as necessidades de nossos irmãos dessa igreja, aqueles que passam dificuldades, aqueles que estão desempregados, aqueles que têm problema de enfermidade na sua família, Senhor. Todo sofrimento, toda dificuldade, ainda que saibamos que o sofrimento faça parte da vida do cristão, o cristão sempre pede para que ele termine. Sim, é legítimo pedirmos isso e nós Te pedimos nessa noite, Senhor. Dá uma vida melhor àqueles que sofrem, Senhor. Livra o Senhor do mal, restaura, Senhor, restaura seus relacionamentos, seus trabalhos, suas finanças, sua saúde,
sua fé, tudo aquilo, Senhor, que está em dificuldade ou que está em ruína, Senhor. Tu é poderoso e nós confiamos em Ti, no Teu poder e na Tua bondade. E assim nós oramos nessa noite, em nome de Teu Filho Jesus. Amém.